Seja bem-vinda! Bem-vinda, Aurilene! Obrigada! Eu vou apresentar a Aurilene, ela é tradutora juramentada pela Câmara do Comércio de Varese, inscrita no Tribunal de Milão, natural de Fortaleza, residente na Itália desde 2013, graduadas em Letras no Brasil, com especialização em tradução na Itália, e cursou mestrado em Didática e Língua Italiana. Olha só, me fala um pouquinho, o que tu mais gosta do teu trabalho de tradutora e qual é a parte mais difícil desse trabalho? Ótima pergunta. Então, assim, o que eu mais gosto, eu acho que é o fato de você, de repente, contribuir para as pessoas realizarem os sonhos, mesmo que seja uma coisa simples, tipo a conversão da carteira de motorista, mas com a sua tradução, aquela pessoa vai poder fazer aquele processo. Então, isso é importante saber que depois você recebe o feedback, o cliente diz, consegui, minha mulher está dirigindo aqui na Itália. E a parte mais difícil, eu acho, não da tradução juramentada, mas do ofício do tradutor em si, é fazer com que as pessoas entendam que não é só, não, traduz aí para mim, são 2 linhas bem rapidinho, no instante você faz. É entender o valor e a dificuldade desse trabalho, né, que requer atenção, requer cuidado, requer pesquisa. Então, acho que a valorização do trabalho do tradutor, seja ele técnico, juramentado, seja ele literário, é mais o âmbito de entender o quanto esse trabalho é importante, até porque se a gente for na nossa casa, né, olhar na nossa casa qualquer coisa, uma coisa que você compra, tem uma tradução, uma bula do remédio, enfim, é um trabalho importante, mas às vezes a gente não se rende conta, não toma conta dessa importância, não se rende conta, agora que mistura o português com o italiano. Então é isso, a parte mais difícil é essa, é a conscientização das pessoas em relação a esse ofício. E o que é, Aurilene, a tradução juramentada? Como e onde o tradutor juramentado atua aqui na Itália? Então, a tradução juramentada é exatamente isso, legalizar, dar um valor legal, oficializar um documento, de modo que esse documento possa ser apresentado junto aos órgãos, né, públicos ou privados, não só, o tradutor juramentado, as traduções não são só para órgãos públicos, para a comuna, para a prefeitura, mas também para instituições privadas, certo? E ele atua exatamente, onde o tradutor juramentado atua? Numa esfera pública, né? Porque onde precisar de um tradutor juramentado, nós estaremos lá. A tradução, ela vale em toda a Itália, vamos dizer, fez a tradução na Itália, ela vale em toda a Itália e vale fora da Itália também? Explica pra gente um pouquinho, até para o pessoal que está nos ouvindo entender como é que é. Então, a tradução juramentada na Itália vale em toda a Itália. Eu, por exemplo, moro próximo a Milão, juramento no Tribunal de Milão, mas eu encontro pouco com os meus clientes de Milão, porque eu diria que 85% das traduções eu envio para outras cidades da Itália, para o norte, para o sul, enfim, para toda a Itália. Para a tradução do tradutor juramentado valer fora da Itália, isso já depende. Por exemplo, no Brasil, as traduções que são apresentadas no Brasil, né, documentos italianos que são apresentados no Brasil, eles têm essa preferência que sejam tradutores juramentados do Brasil, para que eles possam controlar junto à Câmara de Comércio do Brasil, esse tradutor escrito naquela junta. Mas, por exemplo, outro dia eu enviei um documento para Portugal de uma cliente ítalo-brasileira que precisava de uma tradução de um certificado penal, né? Um certificado penal. Ela apostilhou esse certificado aqui, essa certidão de antecedentes criminais dela aqui na Itália. Eu traduzi e foi apresentado em Portugal, um país de língua portuguesa, né? Então, assim, depende do país onde vai ser apresentado, depende da finalidade daquele documento onde ele vai ser apresentado, certo? E aí sim tem validade, com certeza. Principalmente para os nossos clientes, a grande dúvida a gente começa sempre o processo com o documento do italiano, né? Aqui. E como geralmente tem algum tipo de correção a ser feita, no Brasil ainda está um pouco, vamos dizer assim, não tem um padrão, né? Então, alguns cartórios solicitam o documento apostilado, traduzido e apostilado na Itália, ou pelo menos apostilado na Itália, para depois levar para poderem fazer as correções, né?
Pelo menos é isso que a gente tem visto. Já o contrário também é verdadeiro, né? O contrário é verdadeiro, porque o pessoal geralmente tem que trazer esse documento, no mínimo, apostilado, né? No mínimo, não. 100% apostilado. Sim, mas no mínimo. Porque, assim, menos que isso não pode, né? Menos do que isso não pode. Existe algum caso que o documento não apostilado pode servir na Itália? Pode existir, depende do caso e da finalidade. Mas, por exemplo, o caso clássico de vocês, cidadania italiana, né? Precisa sim ser apostilado. Porque o que é a apostilha, que eu até falei já no meu Instagram, mas a gente escuta sempre, é exatamente essa validação do documento a nível internacional. Então, por exemplo, no Brasil, ele precisa ser apostilado o documento e depois apostilada a tradução do tradutor. Na Itália, como esse documento vai ser apresentado aqui em território italiano e o tradutor está na Itália, então eu preciso apostilar sim o documento, mas não a apostila do tradutor. Precisa sim apostilar o documento, principalmente porque ele vai ser apresentado no exterior. Então, se ele não for apostilado, ele vai sair daquela regra da Convenção de Haia, que documento apresentado em âmbito internacional precisa sim. Porque antes, o que existia? Existia, né, sempre tinha um outro modo de certificar a legalidade desse documento. Agora é a apostila, então precisa, certo? Precisa sim. Aurilene, e a tradução, ela tem uma validade? Como é que funciona essa questão da validade do documento? Então, a tradução em si, ela não tem uma validade. O que tem a validade é o documento, né? Por exemplo, e também depende do documento e depende do órgão. No caso, por exemplo, das certidões que são apresentadas para naturalização por casamento ou por tempo de residência, existe sim essa validade de 6 meses. Então, depois que o documento é emitido, quando ele é traduzido, né, digamos que a tradução em si não tem uma validade. O que vai ter a validade é o documento. Então, digamos que depois que eu traduzi, mas já passou o quê? Por isso que eu digo para os meus clientes que vão fazer cidadania por casamento, por naturalização, peguem primeiro o certificado B1, exato, eu estou vendo um cliente aí na minha frente, o cliente amigo. Então, primeiro, porque depois que eu fizer a tradução, se tiver passado 6 meses, não é a tradução que perdeu a validade, mas é o documento em si dentro da lei. Aí alguém pode me dizer, não, mas isso não é verdade, eu dei entrada na minha processo de cidadania por casamento, a minha certidão de nascimento estava com 2 anos, o Comune aceitou, a questura aceitou, ótimo, certo? Mas dentro da lei, né, existem as exceções, existe de repente o oficial, existe a pessoa que abre a brecha na lei, enfim, mas dentro da regra é isso, certo? Mas só para lembrar quem está nos assistindo que a apostila, ela traz um Q-Code, né, que é aquele código quadradinho, e que ele pode fazer o teste da autenticidade daquele documento de imediato, até mesmo com o celular ou com o número que está escrito naquele code, né? Que é o código QR, né? Exatamente. Exato. Quando eu traduzo os documentos, eu coloco, claro, né? Você pode verificar a autenticidade desse documento pelo código QR, mas até o meu filho de 5 anos, próxima semana, ele diz, mama, c'è il codice QR. Aí ele vai lá, ele adora olhar se aquela informação é verdadeira, até das merendinhas Kindle que ele pega, que ele compra no supermercado, tudo. E tem a música, vamos baixar, porque o código QR realmente é importantíssimo exatamente para verificar a autenticidade do documento, né? Por isso que também quando eu traduzo eu coloco tudo, código QR presente para verificar, porque do celular você verifica. Muitas perguntas a gente ouve sempre, todo dia, né? E uma delas é, eu posso traduzir os meus documentos na Itália? Essa é uma das perguntas. Esse documento precisa ser apostilado? Então, como é que para quem está nos assistindo, ou que vai assistir depois, eu posso traduzir os documentos, fiz toda a pasta, montei a pasta no Brasil, estou com a pasta na mão. Eu posso traduzir esses documentos na Itália? Essa é a primeira pergunta. Pode, deve. Você deve, não sei, cada um sabe do que deve na sua vida, né? Cada um é livre, tem um livre-arbítrio, mas assim, pode sim, tranquilamente. É só lembrando realmente o principal, apostilar no Brasil, no cartório. Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem, Aurilene, eu posso apostilar na Itália? Eu digo, pode, se o seu documento é italiano e você vai apresentar no Brasil, você vai apostilar aqui. Mas se o seu documento é brasileiro, ele vem do Brasil, ele tem que ser apostilado no Brasil. Certo? Então, eu tenho uma pasta para cidadania.
os documentos clássicos, né? Certidão, nascimento, casamento, óbito, quando tem. Bem bonitinho, a certidão de não naturalização, enfim, bem bonitinho, apostilado, pode ser traduzido aqui tranquilamente, certo? Que vai ser aceito sim nos comuns, não teria por que não ser aceito. Sim, essa é uma dúvida que o pessoal... Tinha outra pergunta dentro dessa? Não, a pergunta tu já respondeu, que era a questão da apostila, né? Que é sempre importante o pessoal, quando for traduzir aqui, né, o pessoal monta a pasta lá no Brasil, tá pronta a pasta bonitinha, aí o pessoal apostila aqueles documentos, os originais em português, né? E aí depois se manda para cá para que tu possa fazer a tradução aqui. A tradução. Aureliane, uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, desses casais que estão vindo embora para a Itália ou que já estão morando aqui, têm filhos menores, né? Eles precisam traduzir a carteira de vacinação do filho para apresentar nas escolas? Como é que funciona a tradução para a carteira de vacinação? Pronto, essa questão da vacina é uma questão muito polêmica, mas aqui na Itália, porque quando começou a obrigatoriedade da vacina, de apresentar o cartão de vacina na escola, muitos pais, inclusive italianos, que eram contra a vacina, fizeram um pouco de história. Mas, enfim, foi aprovada uma lei, depois eu posso até dizer para vocês o nome da lei, não vou me deter, que é obrigatório, sim, para matricular o filho na escola, o cartão de vacina. Agora saiu um outro decreto que diz que você não é mais obrigado a apresentar o cartão de vacina, porque através do ASLA, que é a Azienda Sanitária Locale, o ASLA já comunica para a escola que que o seu filho fez determinada vacina ou não fez. Mas eu sou Aurilene, moro no Brasil, vou me mudar para cá porque o meu marido vai fazer, sei lá, 1 ano de doutorado e tudo. O meu filho não tem ainda a inscrição dele no ASLA, né? Que seria a responsável pelo sistema sanitário. Então, eu vou precisar, sim, traduzir. Ah, não, mas o nome das vacinas são internacionais, não precisa, tem gente que diz que não precisa. Hoje, inclusive, eu estava falando com o meu caro professor da universidade, e ele veio fazer esse processo aqui, foi solicitado, ele conseguiu resolver de outra forma. Mas, assim, precisa, certo? Pode acontecer. Ah, não me pediram. Ok, pode ser que não tenham, né? É aquela coisa que eu digo. Mas o que é que a lei diz? Que precisa, sim, traduzir o cartão de vacina. O cartão de vacina é importantíssimo. Outro dia eu mandei um cartão de vacina para uma cliente também, porque foi solicitado no ASLA, ou seja, a Azienda Sanitária Locale, digamos que um médico do ASLA poderia dizer, digamos, a vacina da meningite é essa. Tanto eu sou médico, eu sei que aquela criança tomou. Não, ele pediu, porque mesmo ele sendo médico, ele diz, eu não sou obrigado, eu quero em língua italiana. Ok? Uhum. Então, é sempre melhor a gente pecar pelo excesso do que pela omissão. Eu vou me mudar, eu não vou fazer, não tive tempo de fazer lá no Brasil com a tradutora juramentada, então, quando eu chegar na Itália, eu procuro um tradutor e faço a tradução. Eu quero saber, quero ter certeza. Vá na escola, que a escola vai lhe dizer, senhora, a senhora vai precisar, sim, trazer a tradução. Por quê? Precisa do cartão de vacina, eu, pelo menos, levei do meu filho. Mas como você é estrangeiro, está na sua língua, né? Tipo, as informações, a criança tomou a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, o reforço, né? Enfim, todas essas informações, eles vão querer sim em língua italiana. Então, precisa sim, gente. Sim, pode acontecer que a sua escola não peça, mas dentro do decreto da lei é obrigatório, certo? Esse decreto, ele saiu no final de 2017 para 2018. Então, quando vocês se mudaram, ainda era bem recente, certo? Agora não, agora precisa. O que foi que eles modificaram agora? Que, digamos, eu já estou na Itália, já moro aqui há muitos anos, tive um filho, esse filho foi para a escola, eu não preciso mostrar para ele, né, o cartão de vacina que a gente tem aqui. O que é que eu vou precisar? O ASLA vai dizer, se faltar alguma coisa, o ASLA comunica para a escola. Mas se eu vier do Brasil, né, eu estou chegando do Brasil com meu filho, com a minha mudança, enfim. Aí, ele não está ainda no ASLA, ele ainda não faz parte ainda do sistema, né, de saúde nacional. Então, eu vou precisar, certo? E é como eu sempre digo, aqui na Itália, tudo, até disse na live com outro rapaz, Rafael, tudo depende. Pode ser que o ASLA da sua cidade não cobre, o ASLA da sua escola não cobre, mas o que está na lei, de decreto e tudo, é que eles precisam sim, até porque com a história da vacina, da não vacinação das crianças, muitas doenças que não tinham na Itália voltaram a ter aqui por conta de alguns pais que decidiram
politicamente, ou enfim, não vacinar os próprios filhos. Então, o governo começou a ser mais criterioso, certo? Principalmente pessoas que vêm de países, não sei, como a Índia, como o Brasil, países muito populosos, que têm muitas realidades, né? Então, por uma questão até mesmo de cautela em receber essas crianças que podem ter sido vacinadas, mas existem vacinas que inclusive são diferentes de país para país, então eles querem sim. Pode acontecer, como aconteceu o caso de vocês, que era já no início, deixa eu ver se eu acho aqui o número da lei, que eles não pediram, mas, no geral, o certo é que eles peçam. Foi aprovado o decreto número 73, 7/6 de 2017, ou seja, metade do ano de 2017, meados de junho aqui, aliás, início de junho, 7/6, foi aprovado esse decreto, né, que você tinha que apresentar o libreto vacinal, o livro de vacinação, né, o cartão da vacina. Agora, tem já essa informação com asla, mas se você vier de outro país, eles vão pedir. Pode ser que aconteça, de repente, sei lá, o médico de base, como foi o que aconteceu com esse meu amigo professor, ele disse, não, o médico de base, eu não trouxe, eles pediram o cartão da vacina, então o médico de base foi gentil, o que foi que ele fez? Ele viu as vacinas e viu que faltava, inclusive, a minha filha tomar uma vacina, ela teve que tomar, e ele fez uma equipolência ali das vacinas. Mas, gente, aqui na Lombardia, o meu doutor de base jamais faria isso. Jamais, entendeu? Então, assim, depende de que você encontra, depende do seu comune, depende da sua escola, depende de uma série de coisas. Então, é melhor, como eu sempre digo, errar por excesso, né, do que por omissão. E documentos escolares? Para ensino fundamental, ensino médio. Se precisa traduzir, sim, então, claro, né? Assim, então, traduzir não fazer declaração de valor, né? Que a gente não falou ainda de declaração de valor, mas, por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta de uma amiga minha também, ela dizendo, olha, eu vou mudar para cá, vai vir o filho da minha irmã, que eles vão morar aqui, a criança tem 8 anos, o que eu vou precisar trazer, certo? Eu sempre digo, verifiquem. Quando vocês chegarem, claro, a escola vai dizer tintim por tintim. Não precisa de declaração de valor para uma criança de 8 anos. Mas as escolas, dependendo do nível de escolaridade daquela criança, né, principalmente se ela ainda estiver no ensino fundamental, eles vão pedir o quê? Eles vão pedir, no mínimo, o nula osta, que seria a declaração de transferimento da escola, se você vier morar aqui definitivo, né? Eu, por exemplo, fiz para um aluno de um cliente meu, eu fiz a pagela dele, que seria o boletim da escola, certo? A escola pediu o boletim, ele estava terminando o 8º ano, né, do ensino fundamental, e eles pediram o boletim da escola, pediram o nula osta, que era a declaração de transferimento, dizendo que ele saiu daquela escola, que ele não ia mais estudar lá em nenhuma outra escola brasileira, que ele ia para a Itália, certo? E aí, o histórico escolar também. Todas as escolas pedem isso? Não sei. Mas, de praxe, né, se você vai mudar, traz, né, a certidão, não precisa de... Por exemplo, essas que ele me trouxe, nenhum tinha apostila de AIA. Eram documentos da escola e eu traduzi e juramentei e foram aceitas, certo? Mas, assim, sempre bom ter em mente que eles podem pedir essa documentação. A declaração de transferência da escola, pode ser que, dependendo do nível, eles queiram o histórico, queiram, inclusive, a pagela, que seria o boletim, certo? Então, gente, assim, é relativo, mas pode acontecer, certo? No caso, o filho de vocês tinham quantos anos quando mudou? Era pequeno? Ele tinha 13. 13 13. Então, ele estava já no ensino no Brasil, ele estava já no ensino médio. Ele estava na 8ª. Na 8ª, mais ou menos como esse, sim. Isso, e o que vocês apresentaram aí em Sestre? Daí aqui a gente traduziu tudo, trouxemos tudo traduzido e apostilado. A escola, ela não quis ficar com o material, olhou, mas não quis ficar com o material. Consideraram e não nos devolveram. E como aqui não tem o 9º ano, né, ele iria então para o 1º ano do segundo grau, ensino médio. Exato. Foi exatamente isso que eu fiz, ó. Nessa tradução que eu fiz, eu coloquei aqui, nota tradutrice. L'ottavo ano do ensino fundamental deixa em português, 2, corresponde ao 3º ano da escola média e do 9º ano do ensino, enfim, expliquei, né, ensino fundamental no Brasil, porque agora é o 9º ano do ensino fundamental no Brasil,
Mas aqui na Itália seria o primo ano della escola superiore, porque é um pouco diferente. Então, até quando não existe essa correspondência, nas traduções a gente tem que colocar essas informações, né? O aluno foi o mesmo caso, está passando, né, de um nível que era o ensino fundamental para o médio lá no Brasil, e aqui na Itália era um pouco diferente por conta do sistema, né, de ensino. Muito bem. Então, assim, aconteceu também, sempre falando com esse meu caro amigo, colega de profissão, e foi meu professor na Federal do Ceará, aconteceu a mesma coisa. Pediram, né, também o histórico da filha dele que estava no ensino médio no Brasil. E aqui na Itália ela foi, né, para o liceu. Mas, assim, às vezes acontece que dentro dessa burocracia, às vezes eles só olham e te entregam, aí você, né, aquela papelada toda, aquela tradução toda. Aí você não traz, aí eles fazem uma celeuma, né? Você não traz o documento, aí, como assim não trouxe? Não é possível, entendeu? É por isso que eu estou dizendo, é melhor trazer. Se não, né, trazer o documento, traduz aqui, né? Nesse caso pode ser traduzido, porque o que é que eu posso traduzir resumindo? Eu posso traduzir todo e qualquer documento que vai ser apresentado aqui na Itália, que seja apostilado, e os que não forem apostelados também, né? Menos a declaração de valor, porque depois, quando a gente for falar disso, isso se faz no Brasil. Mas, por exemplo, eu peguei, por exemplo, essa pagela, esse boletim da escola, essa documentação, eu traduzi tranquilamente, apostilei, eles entregaram, e o menino está matriculado, entendeu? E é a mesma idade do teu filho. O nosso não pôde avançar para o primeiro ano do segundo grau, porque ele não tinha concluído a 8ª série no Brasil. Ele veio na metade do ano. Então, e aí eles fizeram... Que repetisse isso, que ele continuasse a 8ª aqui. Então, ele atrasou um ano. Ok, tudo bem, mas talvez atrasar é relativo, porque para ele talvez tenha sido até importante para ele se integrar com a língua, com o sistema de ensino italiano que não é igual do Brasil. Então, às vezes, né, deve ter sido, inclusive, até para ele uma coisa, né, enfim.